E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula para vocês. Dessa vez vai ser uma sequência de duas videoaulas. A primeira, que é a de hoje, vamos falar sobre a Grande Depressão ou crise de 1929. E no próximo vídeo vamos falar sobre o surgimento de ideologias totalitárias, o fascismo e o nazismo, tá bom? O conjunto desses dois vídeos, o chamado período entre guerras, que vai desde 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, até 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Espero que a sequência desses dois vídeos ajude vocês a se dar muito bem lá no Enem e também nos vestibulares, tá bom, galera? Mas antes de começar a aula, vá embaixo, inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe o nosso material para que a gente possa valorizar o canal e produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Vamos à aula? Pessoal, esse aqui é o canal do professor Vinícius, tá? Sempre trazendo conteúdos de história para o Enem e vestibulares. Como eu disse há pouco, a aula de hoje vai estar concentrada na Grande Depressão, né? Ou crise de 1929. Para quem não sabe, a Grande Depressão foi uma crise econômica, tá? Que aconteceu no final da década de 20, mais precisamente em 1929, tá? E teve como ápice essa crise a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Vamos ver primeiramente os antecedentes, né? O que aconteceu nesse período anterior à Grande Depressão, à crise econômica. A Primeira Guerra Mundial, que tinha durado 4 anos, de 1914 a 1918, terminou arrasando os países europeus, né? As grandes potências, né? Inglaterra, a França e a Alemanha, que eram potências industriais antes da Primeira Guerra, sofreram muitos prejuízos, né, com a Primeira Guerra Mundial, com as batalhas, com a destruição de cidades. Mesmo os que venceram a Primeira Guerra Mundial, que no caso foi a Inglaterra e a França, tiveram que entrar num projeto de reconstrução nacional, ou seja, recuperar o seu campo industrial e também as suas economias. Então, quem ofereceu essa ajuda a esses países europeus para poderem se recuperar foi exatamente os Estados Unidos, né? Vocês estão vendo aí na Europa, né, em pleno processo de reconstrução, cidades arrasadas pela guerra. Então os Estados Unidos entram, né, como credor, ou seja, ele empresta dinheiro aos países europeus para que possam promover a sua recuperação econômica. Já os Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, ajudou Inglaterra e França com armamentos, suprimentos, soldados. Porém, a guerra foi na Europa, não foi na América, né? Não foi nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não sofreram grandes consequências com a Primeira Guerra Mundial. Pelo contrário, o fato de emprestar dinheiro, ser credor, tinha muita grana para receber dos países europeus que estavam arrasados. E também começou a lucrar muito com a exportação de suas mercadorias justamente para esses países europeus, né, que estavam ainda em processo de reformulação. Então, a economia americana teve um boom, né, uma alta. Empresas vendiam muito, dinheiro circulava, as pessoas tinham sua grana e investiam na bolsa de valores para ganhar mais dinheiro. Então, esse boom econômico que aconteceu da década de 1920 ficou conhecido lá nos Estados Unidos como American Way of Life, ou estilo de vida americano, que com o dinheiro circulando as pessoas tinham mais acesso às mercadorias. Então vocês veem nas propagandas da época, que foi a imagem inicial aqui do slide e também essa que está aí, o incentivo ao consumo, compre carros, compre geladeiras, as tecnologias acontecendo também, então as pessoas eram motivadas a comprar cada vez mais. E isso fazia com que a economia movimentasse e lucrasse. Bom, o que causou a crise? Essa crise da Grande Depressão aconteceu como? Se os Estados Unidos estavam numa situação tão boa. Bom, primeiramente, os países europeus foram recuperando seu campo industrial, começaram a produzir suas mercadorias novamente, então não precisavam mais comprar os produtos americanos, ou seja, então os Estados Unidos teve uma queda acentuada em suas exportações, em suas vendas, então diminui as vendas, diminui o lucro, e isso provocou uma crise de superprodução, porque as fábricas e indústrias vinham produzindo em grandes quantidades, tá? E como as exportações diminuíram, essas mercadorias começaram a ficar encalhadas nas fábricas, né? Então vocês veem um exemplo aí, uma fábrica lotada de carros sem poder vender porque as exportações diminuíram. Para piorar, mesmo na época do auge da economia americana, não houve um aumento de salários proporcional ao crescimento da economia. Então, mesmo que as pessoas tivessem dinheiro, elas não conseguiam consumir porque os seus salários não aumentavam, né? Os trabalhadores não tinham seu salário aumentado.
Ou então, por todo esse contexto de diminuição das vendas, das exportações, encalhamento de mercadorias nas fábricas, indústrias, salários baixos que não promoviam o poder de compra aos trabalhadores, é que fez com que a economia americana começasse a se estagnar. E o auge da crise, como eu havia dito no início do vídeo, foi com a quebra da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York, a Bolsa de Valores, é a maior do mundo, porque é a economia mais forte que existe. E empresas, do mundo inteiro têm ações lá. E lembrando que eu falei também há pouco que muitos americanos aproveitou aquele boom da economia, aquele auge da economia, para poder comprar ações na Bolsa de Valores. O problema é que com a retração da economia, com a estagnação da economia, as ações começaram a perder valor e as pessoas, com medo de perder dinheiro, começaram a tentar vender essas ações. Então as pessoas tentam vender suas ações para não perder dinheiro, mas também não encontra compradores, porque ninguém queria arriscar comprar ações no momento daquele. Resultado, as ações desvalorizaram, por consequência as empresas que vendiam essas ações na bolsa também se desvalorizaram até quebrar. Agora imagine vocês, um monte de empresa falindo ao mesmo tempo. Houve também, além da quebra do crash, como está vendo aí na imagem, houve também uma crise bancária. Muita gente que tinha contraído empréstimos, financiamentos nos bancos, se quebraram também e não conseguiram pagar essas dívidas. Resultado, muita gente perdeu suas terras porque foram hipotecadas, tomadas, mas ao mesmo tempo os bancos deixaram de receber dinheiro porque ninguém mais estava conseguindo pagar suas dívidas. Além disso, muita gente correu para os bancos para retirar o seu dinheiro, com medo de uma quebra, de uma desvalorização. Resultado, os bancos ficaram sem dinheiro também, seja pelo não pagamento das dívidas que as pessoas contraíram, seja porque muita gente tirou o dinheiro dos bancos. Resultado, os bancos quebraram também. Para piorar a situação, o governo americano tomou uma medida errada para aquele momento. Ele aumentou os impostos, as tarifas para os produtos que vinham de fora dos Estados Unidos, ou seja, para os produtos importados. Então eles queriam que os produtos importados ficassem mais caros para que os produtos americanos ficassem mais baratos. Porém, isso não surtiu efeito. Por quê? Porque os outros países também aumentaram os impostos sobre os produtos americanos. O que significa isso? Quando as mercadorias americanas chegavam em outros países, pagavam impostos mais altos e ficavam mais caras. Ora, o que é mais caro vende menos. Então, se o governo americano tentou valorizar o mercado nacional, a indústria nacional, cobrando impostos dos produtos que vêm de fora, por outro lado, os outros países também aumentaram impostos sobre os produtos americanos. Se as vendas já estavam baixas, as exportações americanas já estavam baixas, depois desse aumento dos impostos de todos os lados, as exportações americanas caíram mais ainda. As vendas caíram, o lucro diminuiu e mais empresas faliram. Resultado disso tudo, gente, o PIB, o Produto Interno Bruto, toda a riqueza do país foi desvalorizado. Então o PIB americano caiu pela metade. Como eu havia dito já, empresas e bancos faliram. E quando empresas e bancos falem, pessoas são demitidas e o desemprego cresce. Imagina vocês hoje, estamos no Brasil com um número de 12% de desemprego. É muita gente desempregada. Imagina vocês, 27% da população ativa, ou seja, daqueles que podem trabalhar, estando desempregados também. Pessoas não trabalham, não recebem salário. Se não tem salário, não consomem. As empresas deixam de vender porque ninguém está consumindo e mais empresas quebram, ou seja, é uma bola de neve. Como vocês podem ver aí na imagem, aí é um sopão que era oferecido para as pessoas que não tinham o que comer. Em 1932 foi lançado o New Deal. Franklin Roosevelt foi eleito novo presidente americano e ele já entrou com a proposta de recuperar, reerguer a economia americana. New Deal foi o nome desse programa, que é o Programa de Recuperação Econômica. O New Deal era baseado na intervenção do Estado, ou seja, do governo na economia. Então o governo decidiu intervir, decidiu fazer investimentos, tomar medidas que melhorassem a economia americana. E o que foi feito? Só lembrando que, apesar de estar numa situação difícil, os Estados Unidos ainda tinham suas reservas, porque tinha grana para receber outros países, Ele era credor, como eu já havia dito aqui, ele emprestou dinheiro a outros países. Então ainda havia caixa, ainda havia reservas para o governo americano investir. E foi isso que foi feito.
Bom, quais foram as medidas do New Deal? O que Roosevelt fez para poder melhorar a economia americana? Então, o governo americano desvalorizou o dólar. Por quê? Com a moeda americana desvalorizada e baixando o valor das mercadorias, os americanos iam vender mais para os outros países. Então, se vender significa exportar, as exportações americanas ficaram mais competitivas com essa desvalorização do dólar. Segundo, o governo emprestou dinheiro aos bancos. Eu falei há pouco a vocês, né, que os bancos estavam sem dinheiro, seja pelo não pagamento de dívidas, dos empréstimos e financiamentos, seja pela retirada de dinheiro, que muitos clientes fizeram. Então, os bancos precisavam de dinheiro para novos investimentos e esse dinheiro foi emprestado pelo governo americano. Terceiro, os Estados Unidos virou um campo de obras. Em todas as partes do país foram construídas rodovias, ferrovias, aeroportos, hidroelétricas. Ou seja, quando se tem muitas obras públicas, muita gente é contratada para trabalhar. Dessa forma, o governo americano tentou atuar, contra o grande desemprego que, como eu disse há pouco, estava na casa dos 27% da população ativa. Além disso, o governo americano diminuiu a carga horária de trabalho. Bom, se as pessoas trabalham menos tempo, é necessário contratar mais gente para suprir os horários. Então, essa foi a forma que o governo americano também utilizou para combater o desemprego. Então, como está escrito aí, diminuir a carga horária de trabalho para aumentar a contratação. E vocês estão vendo aí mais obras acontecendo graças ao New Deal. Bom, qual foi o resultado disso? Em 5 anos, a economia americana reergueu, conseguiu voltar aos estágios anteriores à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os Estados Unidos, por ser a maior potência do mundo no momento, por ser credor, por ter ainda reservas e dinheiro a receber, conseguiu se recuperar economicamente. O mesmo não aconteceu com os outros países. A depressão continuava, na Europa principalmente, onde a falência das empresas, assim como lá nos Estados Unidos, elevou as taxas de desemprego. E lá na Europa o desemprego foi mais terrível ainda. Em vários países o desemprego variou entre 24% da população ativa desempregada até 44% da população ativa desempregada, que foi o caso da Alemanha. Então imagine vocês, metade da população de um país, quase a metade, 44%, está desempregada. Então a fome, a miséria, a estima do povo estava em baixa, principalmente do povo alemão, que era o caso mais grave. E justamente essa situação aí de descrédito dos governos que não conseguiam resolver a depressão, a desesperança, o desânimo com as instituições, que fez tomar forças os partidos de extrema-direita, com seus discursos autoritários, pregando soluções a curto prazo para resolver o problema do povo. Junto com a ascensão desses partidos de extrema-direita, também surgiram as ideologias fascistas, movimentos autoritários, que é o assunto que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Portanto, não perca, tá bom, gente? Falando mais especificamente do Brasil, houve uma consequência da depressão aqui, porque como os Estados Unidos parou de comprar, estão lembrados disso? Como os Estados Unidos parou de importar, deixou de comprar o café brasileiro, que era o principal produto de exportação. O café respondia por 70% do que o Brasil vendia. E não estava vendendo mais isso, porque os americanos não estavam comprando mais tanto. Tá? Então o que acontece? A elite brasileira era a elite do café, a oligarquia cafeeira, que era uma oligarquia que sempre esteve à frente da presidência do Brasil. Então esse período aí, antes de 1930, é conhecido no Brasil como República Oligárquica, onde a elite cafeeira dominava as instituições políticas, mas como elas entraram em crise devido à pouca venda do café, abriu espaço para que outro grupo político chegasse ao poder, que foi o grupo de Getúlio Vargas. Começa então no Brasil a Era Vargas, que teve como uma das consequências de sua chegada ao poder a Grande Depressão. E aí, galera, espero que tenham gostado de mais essa aula. Não perca, na próxima semana traremos aqui o segundo vídeo do período entre guerras, que será o surgimento das ideologias fascista e nazista, tá bom? Mas antes de sair, clique aí, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe nossos conteúdos para que a gente possa produzir cada vez mais material para vocês, tá bom? Até a próxima!